Para o próprio Jesus nascer, o Senhor Deus enviou o anjo Gabriel para anunciar a Maria o nascimento de Jesus. Para Sansão nascer, o Senhor se manifestou à esposa de Manoá em forma do anjo do Senhor para anunciar o nascimento de Sansão. Em Samuel não tem nenhuma evidência disto. Além disto, quando você vai para o cenário profético, há um silêncio na dimensão profética, porque não tem nenhum profeta na Bíblia Sagrada anunciando o nascimento de Samuel. João Batista, para nascer, Deus levantou o profeta Malaquias no capítulo 4, de forma profética, anunciando que estaria enviando um outro Elias, se referindo a João Batista com um ministério similar ao de Elias. No caso de Samuel, não tem nada disto. O próprio Jesus, de acordo com o Gênesis Apocalipse, usando o Gênesis como primeiro livro, o primeiro ecoar da voz divina, de forma profética, e anunciando o nascimento de Jesus em Gênesis 3,15. No caso de Samuel, você não tem nenhuma evidência verbal da expressão da voz divina, como assim diz o Senhor, anunciando o nascimento de Samuel. Isto significa dizer que nessas três dimensões, tanto divina, quanto angelical e profética, há um silêncio total. Além disto, se você for por uma dimensão sociológica, você percebe uma impossibilidade também, porque Ana, ela dividia o seu marido, compartilhava seu marido com Penina, e Eucana, colocando em prática a sua masculinidade com a potencialidade da sua virilidade, ele era eficaz, operante com Penina, e ele vinha com a mesma potencialidade, virilidade, colocava em prática com Ana, e ele era inoperante. Por quê? Porque a problemática, à luz da Bíblia Sagrada, estava em um ambiente chamado útero. E este útero, ele foi formatado pela mente divina no exercício da vontade soberana do Todo-Poderoso. Isto significa dizer que, baseado no Salmo 139, quando o salmista diz: quando eu era uma massa informe, Ana, quando estava sendo projetada ou formatada no ventre materno, que Deus estava definindo o seu sexo, Deus decidiu que Ana viesse ao mundo dos homens, sem a bênção da fecundidade, sem a bênção da fertilidade, sem a bênção da maternidade. Isto vai um pouco mais além, porque a Bíblia vai dizer que o Senhor Deus cerrou a madre de Ana. Numa linguagem bem odierna, se Ana fizesse todo o tratamento ginecológico, os melhores profissionais da medicina da época, ninguém ou nenhum profissional da medicina reverteria o seu quadro, porque o problema de Ana não era um problema biológico, era um problema, entre aspas, divino, porque a Bíblia diz que o Senhor fechou a madre de Ana. E a linguagem apocalíptica diz que a porta que o Senhor abre, ninguém fecha. Porém, a porta que o Senhor fecha, também ninguém abre. E o ventre de Ana, quem fechou foi o próprio Deus. Logo, além de uma problemática sociológica, tem uma problemática biológica. Porque o útero de Ana não passava de um deserto infrutífero. Então não havia possibilidade alguma de um ser vivo ser gerado dentro dela, porque o Senhor literalmente fechou o seu ventre. Ora,
se predomina uma série de impossibilidades, e além disto, a Bíblia dá o diagnóstico de Ana, dizendo que ela era estéril. Então, porque o versículo 20 que lemos diz que ela concebeu e deu à luz um filho, e chamou seu nome Samuel, e ela vai dizer: porque eu pedi ao Senhor. Isso significa dizer que ela está dizendo que Samuel não é fruto da relação íntima entre ela e Elcana. Ela está dizendo que Samuel também não é formatado por mente humana. Ela está dizendo que Samuel é muito mais do que um ser biológico. Ele está dizendo que Samuel é uma resposta, que Samuel é um presente, que Samuel é uma dádiva, que Samuel não é fruto de união de pessoas, mas é uma doação do Senhor, que foi Deus que a deu. E Elcana pega Ana e leva para sua residência em Ramá. E eu gostaria que você olhasse para o final do versículo 19. Quando Ana chega em casa com Elcana, eles vão cumprir o papel de esposo e esposa. É a satisfação fisiológica. E quando eles estão lá fazendo o papel de esposa e esposo, está o final do versículo 19 assim: e Elcana conheceu Ana, sua mulher. O verbo conhecer aqui é sinônimo na originalidade bíblica de relação íntima entre o esposo e a esposa. Ela está fazendo o seu papel de esposa, atendendo a necessidade do esposo, e ao mesmo tempo o esposo atendendo a necessidade dela. E olha agora o final do versículo 19: Elcana conheceu Ana, sua mulher, vírgula, e o Senhor se lembrou dela. Observe que o Senhor não se lembrou dela quando ela estava fazendo o propósito. O Senhor não se lembrou dela quando ela estava derramando a sua alma. O Senhor não se lembrou dela quando ela recebeu a palavra profética do sacerdote. O Senhor não se lembrou dela quando ela estava no templo adorando. O Senhor foi se lembrar dela quando ela estava em casa praticando aquilo que é o comum, aquilo que é o natural, aquilo que é o diurno. E Deus vai se lembrar dela. É Deus nos ensinando que tudo aquilo que a gente acha comum, natural, para Ele é um ambiente de santidade, para Ele se revelar. E vai se revelar, e o Senhor vai se lembrar dela. E ao Senhor, ao se lembrar dela, vai acontecer pelo menos aqui 3 grandes milagres. O primeiro grande milagre é que uma mulher, dentro do seu ciclo normal, em 30 dias no mês, ela só libera o seu óvulo uma vez. E neste dia, Ana estava ovulando. É o primeiro milagre. O segundo grande milagre é que um homem, colocando em prática a potencialidade da sua masculinidade por meio da sua virilidade, e eu vou usar uma parábola, ele libera em média de 200 a 400 milhões de sementes. E Elcana, colocando isso, liberando as suas sementes, no meio de todas as sementes ainda tem o serial killer, que vai eliminando as outras sementes. E ao liberar aquelas sementes, começa uma maratona no interior de Ana, de várias sementes disputando um óvulo. E milhões morrem no meio do caminho. E apenas uma semente mantém viva. E aquela semente vai atingir a membrana do óvulo, vai chegar no núcleo do óvulo, que vai passar pela trompa de Falópio de Ana e vai colar na parede uterina de Ana. E quando cola na parede uterina de Ana, quem intervém? Quem age?
Quem olhe no céu e diz para aquele óvulo que vai ser fecundado e diz: Samuel, 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 Samuel. Aí chegamos ao versículo que lemos, que diz assim: passado algum tempo. E que tempo é esse? É o processo gestacional de Ana. Imagine Ana percebendo a elasticidade da sua barriga. É o período gestacional e depois entrando em trabalho de parto. E Penina vendo Ana com a barriga toda elástica e perguntando, e vamos aqui parafrasear Ana: você está doente? Você está com barriga d'água? Você está com mioma? E Ana tem que responder para Penina: eu nunca estive tão saudável. Aí diz assim: e passado algum tempo. Isso significa dizer que todo milagre tem um tempo regido pelo céu. Tudo aquilo que Deus gera dentro de você, Deus não permite ser concebido antes do tempo e nem depois do tempo. Você que é pai, você que é mãe, você sabe que quando você entrou em trabalho do parto, se a criança passar daquela data prevista, ela corre o risco de ir a óbito juntamente com a mãe. Mas também se nascer com 7 meses, vai para a incubadora porque é prematura. E Deus não te dá nada prematuro. E Deus não te dá nada para você chorar lágrima de sangue. Tudo que Deus permite você gerar vem no tempo certo, na vontade certa, na hora certa, para ser bênção na sua vida. Aí diz: e passado algum tempo Ana concebeu. Isso aqui é o grande milagre, porque aqui vai acontecer uma cura no interior de Ana, porque no ato de conceber a esterilidade é removida, e ela vai conceber, e quando ela concebe, ela pega aquele toquinho de gente, coloca dentro no braço e olha para ele e diz assim, não é Deus que fala, ela olha que é para ele e diz assim: sabe qual vai ser o seu nome? Você vai se chamar Samuel. Sabe por quê? Porque você não foi gerado na cama, você foi gerado no joelho. Você não é fruto do relacionamento entre um homem e uma mulher. Você é fruto de lágrimas. Você é fruto de uma alma aflita. E sabe por que você vai se chamar Samuel? Porque você é resposta. Você é um presente. Você é uma dádiva. Você é um milagre. Você é um milagre. Porque quem me deu você não foi meu esposo, quem me deu você não foi Elcana, quem me deu você foi o Senhor. Se eu dependesse de Elcana, se eu dependesse de mim mesmo, você não estaria nas minhas mãos, mas foi o Senhor que me deu. Então Samuel, sabe quem é você? Você é muito mais do que uma estrutura biológica. Sabe quem é você? Você é um milagre de Deus em forma de ser humano. É justamente o que eu quero que você entenda hoje aqui. Deus me trouxe hoje aqui para lhe conscientizar, a você que me ouve, que você é muito mais do que uma estrutura biológica. Quem é você? Você é a personificação, a materialização de um milagre. Você é muito mais do que um ser vivo dividido em cabeça, tronco e membro. Você é um milagre. Você é muito mais do que um ser vivo que é estruturado à base de ossos. Quem é você? Você é um verdadeiro milagre. Então você que vai me ouvindo, acredite, a sua vida é um verdadeiro milagre. Você é um verdadeiro milagre. E eu vou lhe provar à luz da Bíblia por que você é esse milagre, por que você é o que é, por que você existe, por que você tem esse pai, e por que exatamente você está me ouvindo aqui e não outra pessoa no teu lugar. É justamente isso, porque se Samuel dependesse dos recursos naturais, sociais, financeiros, familiares dos seus pais, Samuel não viria no mundo dos homens, porque Samuel morava, a família dele morava num lugar interiorano, a mãe dele era estéril, o pai gerava filho com outra mulher, mas não conseguia gerar na sua
própria casa com a sua mãe. Isso significa dizer, querido, se dependesse dos recursos naturais, sociais e familiares dos seus pais, você não teria nascido. E vou um pouco mais além. Se dependesse dos seus próprios pais, você não teria nascido aqui. E eu vou lhe provar isso biblicamente, biblicamente no propósito de Deus, porque quando seu pai decidiu unir-se com a sua mãe e foram se relacionar com a bênção de Deus, nenhum dos dois estavam pensando em você. Quando seus pais estavam se relacionando, eles não estavam escolhendo o seu sexo. Quando seus pais estavam se relacionando, não estavam escolhendo o seu DNA. Quando seus pais estavam se relacionando, não estavam escolhendo o seu fator RH. Quando seus pais estavam se relacionando, não estavam escolhendo a sua digital. Quando seus pais estavam se relacionando, não estavam escolhendo a cor da sua pele. Quando seus pais estavam relacionando, não estavam escolhendo o seu peso. Quando seus pais estavam se relacionando, não estavam escolhendo a cor dos seus olhos. Quando seus pais estavam se relacionando, não estavam escolhendo os traços da sua face. Quando seus pais estavam se relacionando, não estavam escolhendo a textura do seu cabelo. Quando seus pais estavam se relacionando, não estavam escolhendo a estrutura das suas unhas. E por que eles não estavam fazendo isso? Porque você antecede ao útero da sua mãe, porque você não veio e não é originado no útero, porque você não foi gerado no útero da sua mãe. À luz da Bíblia Sagrada, você foi gerado na mente de Deus. Antes de você ser gerado, antes de você ir parar no útero da sua mãe, Deus já estava falando sobre você, Deus já estava pensando em você, Deus já estava projetando você. E aonde você vê isso na Bíblia Sagrada? Gênesis 1:26. Gênesis 1:26. O homem não tinha sido formado e estava o conselho do Deus Trino reunido dizendo: façamos o homem, façamos o homem. Deus estava falando do homem antes dele se tornar forma humana. Deus já estava pensando em você. Você é resultado do design inteligente divino. Você foi projetado. Deus pensou nos mínimos detalhes acerca de você. Ele desenhou você. E se isto não basta para você, Salmo 139, versículo 16, Davi diz assim: olha, antes mesmo que eu existia, já estava escrito acerca de mim no teu livro, antes mesmo que eu viesse à existência. Se isto não basta para você, então toma Jeremias capítulo 1, versículo 5, quando Deus chamou Jeremias com 20 anos para profeta, e Jeremias disse: não é para mim, eu não passo de uma criança. E Deus diz: não diga que você não passa de uma criança. Sabe por quê, Jeremias? Eu te conheço antes do ventre da tua mãe. E diante de tudo isso, você não poderia ter nascido. Você não podia nascer, porque na sua família predominava uma esterilidade. E essa esterilidade estava na área habitacional. Porque quando seu pai e a sua mãe decidiram se unir, eles não tinham casa própria. E eles foram morar de favor num cômodo no fundo de um quintal de parente.
onde um cômodo era ao mesmo tempo sala, quarto, cozinha e banheiro. E muitas das vezes, quando tinha fogão, era 2 tijolos emparelhados e o gás era lenha, era graveto. E quando tinha panela, era vasilhas que eram aproveitadas para fazer a refeição quando tinha. Muitas das vezes a cama do teu pai e da tua mãe foi papelão. Muitas das vezes o travesseiro foi tijolo embrulhado ao jornal. E quando seu pai e a sua mãe cogitaram ter você, ouviu de familiares, de vizinhos e amigos: se vocês não têm aonde cair mortos, para que gerar essa criança? Mais um perambulando na escola da vida? Predominava uma esterilidade na sua família, uma impossibilidade de você nascer. Predominava uma esterilidade empregatícia, porque teu pai e tua mãe não tinha carteira assinada e dependia de uma prestação de serviço de diária para poder se manter. Quantas vezes seu pai saiu de casa com uma enxada nas costas, batendo de porta em porta, pedindo pelo amor de Deus a oportunidade de limpar aquele quintal, limpar aquela vala, limpar aquela fossa, a troco de alguns tostões para levar um pão para casa? Quantas vezes sua mãe teve que carregar água na cabeça para lavar roupa para madames? Quantas vezes teve que bater na porta e passar roupas de madames, de doutores, a troco de alguns tostões para se manter vivo? E quando cogitava ter você, ouvia de parentes e amigos e vizinhos dizendo: se vocês não têm garantia, vivem de porta em porta pedindo um trabalho, para que gerar essa criança? Para ser mais um sem futuro? Largada ao léu da vida? Predominava uma esterilidade na sua família. Predominava uma esterilidade vestuária. Quantas vezes seu pai e a sua mãe usou um número maior de roupa, porque era dos outros, que os outros não queriam mais, e a sua mãe ia lá pegar e usar? Quantas vezes a calça e a camisa do seu pai foi costurada, porque só era uma? Quantas vezes a sua mãe teve que usar um vestido e uma saia com número maior, porque só tinha aquele? Quantas vezes seu pai teve que botar papelão na sola do calçado para não furar o pé, e ainda era dos outros? Quantas vezes usava a sobra dos outros para poder cobrir a nudez? E quando cogitava ter você, olha, se vocês não têm como se manterem, para que gerar essa criança, se vocês não conseguem se manter? Predominava uma esterilidade na sua família. Predominava uma esterilidade alimentícia. Quantas vezes seu pai foi dormir com o estômago doendo, iludido por um copo d'água, para sua mãe comer o último grão de farinha? Quantas vezes seu pai com caráter, sua mãe com moral, aguentaram junto com fome, e como ovelha muda no matadouro, ali calados, para não se expor? Mas chegou o momento que a sua mãe começou a suar frio de fome. Seu pai, sem um recurso, disse: vamos na casa do parente tal, lá eles podem nos servir um café. E ele saiu de casa com a sua mãe na expectativa de ter um café servido,
E quando o tio, o parente, ouviu no portão a voz do teu pai e da tua mãe, escondeu as panelas, fechou o basculhante, e eles ficaram horas ali sem comer nada e voltaram com o estômago doendo. E quando cogitavam em ter você, ouvia vizinhos, amigos e parentes dizendo: gerar essa criança para ser mais um nos lixões da vida, nas portas dos restaurantes, da lanchonete, pegando o resto de lanche de comida. Predominava uma esterilidade na sua família, que você não podia nascer. E por que você nasceu? Se tudo dizia: não vai nascer, não tem promessa. Sabe por que você nasceu? Sabe por que você me ouve? Você me ouve por causa de um propósito. E por causa de um propósito, Deus remove as próprias leis que Ele estabelecera. Por causa do propósito de Ana, estava lá escrito: Deus fechou a madre de Ana. E por causa do propósito, Deus decide remover o que Ele mesmo fizera. Por amar você, Deus transforma deserto em manancial. Por amar você, Deus transforma tempestade em arco-íris. Por amar você, Deus transforma tragédia em triunfo. Por amar você, Deus transforma desgraça em graça. Por amar você, Deus transforma maldição em bênção. Por amar você, Deus transforma vergonha em honra. Por amar você, Deus transforma humilhação em exaltação. Por amar você, Deus transforma esterilidade em ambiente de frutificação. Por amar você, Ele muda reinos, Ele muda trono, Ele muda as estações, Ele muda clima, Ele muda as leis, mas os propósitos dEle jamais poderão ser impedidos e ser frustrados. E Deus me trouxe hoje aqui para lhe anunciar: a partir de hoje, nunca mais peça para Deus fazer um milagre em você, que Ele não fará um milagre em você. E você vai questioná-lo dizendo: mas não está escrito que tudo que pedirmos ao Pai em oração, Ele fará? E Jesus vai dizer: está escrito, está valendo. Então por que o Senhor não vai fazer um milagre em mim? E Ele vai te responder: eu não posso realizar um milagre onde já é o meu próprio milagre. Você é o meu milagre. Então hoje você tem a oportunidade não de profetizar para a pessoa que está ao teu lado, mas para profetizar para o teu consciente, para o teu subconsciente, para a tua alma, para o teu homem interior ouvir, e você profetizar dizendo: eu sou um milagre. Eu sou um milagre. Eu sou um milagre. Eu sou um milagre.
Se eu fosse um emocionalista e um manipulador de auditório, eu ia mandar você olhar para o lado e dizer: diga para ele, eu sou um milagre. Diga para um outro, eu sou um milagre. Mas não. Se você tem a consciência que você é um milagre. Se eu fosse um emocionalista, eu ia mandar você fazer um movimento da inspiração e expiração, só para entender que você está vivo. E deixa eu lhe dizer algo aqui: você não é vencedor a partir do Calvário. Você não é vencedor a partir do Calvário. Você é vencedor a partir do útero. Porque eram milhões disputando para ser o que você é. E eles morreram no meio do caminho. E está você hoje aqui me ouvindo. Você é um milagre. O serial killer não conseguiu te pegar. O serial killer não conseguiu te parar. O serial killer não conseguiu te matar. E hoje você está aqui, adorando. Glória a Deus. Glória a Deus. Então deixa eu lhe dizer porque você tem esse pai. E para que eu possa resumir tudo, porque isso aqui é muito rico, é porque você tem essa mãe. E aqui eu vou tratar um pouco agora de relacionamento pais e filho neste texto. Por que você tem? Você jovem, você rapaz, você moça, quantas vezes você fez seu pai chorar exigindo presente de aniversário, festa de aniversário, usando metodologia comparativa? Porque a prima faz, a amiga faz, eu não faço. Essa vida é um inferno. Por que eu não nasci morta? Por que eu não nasci morta e batendo a porta e saindo embravecido, seu pai e sua mãe indo para um canto chorar? Porque eles não fizeram, não é porque não queriam, é porque não tinha condições de dar. E você jogando na face dele: por que eu nasci aqui? Família, porque você vai saber por que você nasceu e tem esse pai e sua mãe. Sabe por quê? Porque você não é produto do acaso. Você é um projeto. Você queria nascer lá na Casa Branca, na América do Norte. O Senhor Deus pegou o teu projeto e foi lá na Casa Branca, mas ninguém lá tinha um DNA compatível. O Senhor pegou o teu projeto, foi lá no palácio do rei Charles na Inglaterra, para ver se tinha alguém com DNA compatível. Não tinha. O Senhor rodou, foi em Dubai, rodou todos os milionários, todos os artistas de Hollywood. Ninguém tinha o DNA compatível. E ele com o projeto, o teu projeto na mão. Aí Deus decidiu olhar para a América do Sul. E na América do Sul Deus olhou para o Brasil. E no Brasil Deus olhou para Santa Catarina. E lá naquela chácara, lá naquele sítio, lá na beira daquele mar, naquele barco, lavando aquela rede, naquela enxada, capinando aquela terra, plantando aquela semente, um casal. Deus olhou para o projeto, olhou para o casal, olhou para o projeto, olhou para o casal, tem um DNA compatível. Aí Deus chegou para sua mãe e disse: me empresta teu útero como uma manjedoura biológica, porque eu tenho um projeto aqui e ele será realizado no útero teu. A sua mãe aceitou. O seu pai, sem perceber, sem saber, foi um instrumento utilizado. E hoje você está aqui. É por isso que você tem esse pai. É por isso que você tem essa mãe. Porque ninguém no planeta Terra tinha um DNA compatível para você ser gerado. Só eles. E você hoje tem esse pai e tem essa mãe. Aí você me pergunta: por que eu vou nascer aqui? Eu vou te explicar. Por que eu nasci neste lugar, nesta casa, nesta mãe? Eu vou te explicar em Samuel. Não diz que Ana concebeu? Não diz que Ana concebeu? Eu vou explicar aqui para você. Quando Samuel sai de Ana, ele muda a história de Ana. Porque se você dividir a Bíblia e a história de Ana, tem 2 capítulos apenas. O início de Ana até Samuel: estéril, desgraçada, infeliz, triste, frustrada, humilhada, infrutífera, maldita.
após Samuel, bem-aventurada, abençoada, feliz. Sabe por quê? Porque quando Samuel sai de Ana, ele muda toda a história. Porque sabe quem é Samuel? Samuel é a semente bendita que Deus plantou no ventre de Ana para mudar a história de Ana. E depois de Samuel, Ana ainda gerou mais 5 filhos na Bíblia Sagrada. Você precisa entender que você é a semente bendita que Deus plantou no solo da sua família para mudar a história da sua família. A tua família nunca mais foi a mesma depois do seu nascimento. Deus não fez você ser gerado na tua família para fazer teu pai chorar, para fazer tua mãe chorar, para envergonhar o teu pai, para desonrar sua mãe. Não! Deus fez você nesta família para honrar esse pai, para honrar esta mãe, para valorizar esse pai, para valorizar esta mãe, para dar um sentido na vida deles. E para eu findar aqui, para você entender um pouco, eu vou resumir tudo isso para eu liberar vocês. Ana grávida de Samuel. Aí se eu te perguntar o que Ana carregava dentro dela, você vai dizer assim: um filho. E se eu lhe disser que Ana não carregava um filho? Ana não carregava um filho. Ana carregava um sacerdote. Ana carregava um profeta. Ana carregava um juiz. Ouça-me aqui antes de você dar glória a Deus. Deus não usou o útero da sua mãe para gerar mais uma meretriz. Deus não usou o útero da sua mãe para gerar mais um soldadinho para ficar à margem da sociedade. Deus usou o útero da sua mãe como um santuário e não como oficina de Satanás. Deus não usou o útero da sua mãe para gerar cavalo do diabo. Deus usou o útero da sua mãe para gerar ovelhas do bom pastor. Deus usou o útero da sua mãe para gerar profeta, para gerar sacerdote, para gerar profetisa, para gerar pastor, para gerar adorador, para gerar levita, para gerar santuário do Espírito Santo, para gerar pessoas cheias do Espírito Santo. É por isso que você é bombardeado, porque Deus tem um projeto original para você, e Deus usou o útero da sua mãe, e Ele te consagrou lá no ventre, já te deu um dom, já te deu uma aptidão, já te deu um talento, já te deu uma vocação, já te deu um ministério, já te deu uma graça, e é por isso que você está aqui, para dizer: eu sou um milagre. Eu sou um milagre. Eu sou um milagre. E eu quero encerrar hoje aqui. E eu não sei se é possível colocar na tela Hebreus 11:34. Porque eu vou mostrar para vocês o que Deus fará com vocês a partir dessa ministração. E abra sua Bíblia em Hebreus 11:34. O que Deus vai fazer com você a partir dessa ministração. Hebreus 11:34. Quando você achar Hebreus 11:34, diga graças a Deus. Diga graças a Deus. Agora olhe para Hebreus 11:34. Agora por favor, 11:32. O 32. Veja escrito aí: que mais direi? Faltar-me-ia tempo contando de Gideão, de Baraque, de Sansão, Jefité e Davi. Olhe para mim aqui. Quantos hinos você já ouviu sobre os filhos de Penina? Quantos livros você já leu dele? Quantas mensagens você já ouviu de Penina e dos filhos de Penina? Agora, quantos livros você já leu de Samuel? Quantas mensagens você já ouviu de Samuel? Agora vai na galeria dos heróis da fé. Procura Penina na galeria dos heróis da fé. Está lá? Procura os filhos de Penina, estão lá? Agora procure Elcana. Elcana está na galeria dos heróis da fé? Não.
Ana está na galeria dos heróis da fé? Não. Agora olha o versículo 32 de Hebreus 11. Procura Samuel aí. Samuel está na galeria dos heróis da fé? Ana não está, Eucana não está, mas Samuel está. Receba essa palavra agora, porque ela é profética, ela mudará seu destino. Olhe para mim aqui, sabe o que isso significa? Ana não está, Eucana não está, mas Samuel está na galeria dos heróis da fé. É Deus te ensinando que onde teu pai e a tua mãe não conseguiram chegar, você chegará. O que o teu pai e a tua mãe não conseguiram realizar, você realizará. Os sonhos que você exigia de pai e mãe para cumprir, é você que vai realizar o sonho deste pai, desta mãe. Essa casa que você cobrava com qualidade, é você que vai construir para o teu pai e para a tua mãe. Essa faculdade e essa universidade que teu pai entrava lá para ser o jardineiro e a tua mãe para servir café, um dia eles entrarão nela para entregar teu diploma, porque aonde você não chegou, onde teus pais não chegaram, você chegará. Liberando a Bíblia para vocês, sem mandar você levantar a mão, sem mandar você dar glória a Deus, sem mexer com a sua emoção, só liberando Bíblia. Mas olhe para mim aqui agora. Se Deus é vivo, se Deus habita nesta casa, se Deus está usando meus lábios e a palavra dele na minha boca é a verdade, em alguns segundos ele dará um sinal da sua gloriosa presença neste lugar. Eu repito, se Deus é vivo, se Deus habita nesta casa, se Deus está usando meus lábios e a palavra dele na minha boca é a verdade, em alguns segundos ele dará um sinal da sua gloriosa presença neste lugar. Coloque de pé, por favor. E olhe para mim aqui. E você pode abrir os seus lábios para você mesmo, do jeito que você aprendeu, e você dizer: eu sou um milagre. Eu sou um milagre. Eu sou um milagre. Eu sou um milagre. Você pode dizer isso? Eu posso te ouvir? Eu posso te ouvir?
Eu posso te ouvir? Eu sou um milagre. Eu sou um milagre. Pastor Gilmar Miguel, se dependesse do local que o senhor foi criado, da família que o senhor teve, do ambiente que o senhor foi criado, o senhor imaginaria que estaria colhendo o que o senhor está colhendo hoje? Fazendo o que o senhor está fazendo hoje? Desfrutando o que o senhor está desfrutando hoje? Então diga: eu sou um milagre. Eu sou um milagre. Eu sou um milagre. Eu sou um milagre. E eu quero abrir a oportunidade para você não evangélico, você afastado do evangelho, que perdeu o sentido da vida, que se sente um lixo social, que se sente desvalorizado, que se sente mal amado, que se sente rejeitado, com complexo de inferioridade. Eu quero que você saiba que há um Deus nos céus que é Pai, e Ele te ama do jeito que você é, e Ele te trouxe hoje aqui para te rechear de amor, de cobrir de misericórdia e dizer que você é filho e que Ele não abre mão de você, que Ele não desiste de você, que você é precioso para Ele. Então eu quero lhe convidar agora entre nós, onde tem uma pessoa não evangélica ou afastada do evangelho, que quer viver o relacionamento de filho e pai, pai e filho com Deus por meio de Jesus Cristo, porque Jesus é o único caminho, a única verdade, a única vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por Jesus. E eu lhe convido agora, onde está a primeira pessoa que deseja Jesus Cristo como seu Senhor, como seu irmão mais velho, e viver um relacionamento como pai e filho. Se você deseja, levante uma das suas mãos como um sinal e saia do seu lugar onde você estiver e venha até o altar, porque nós queremos orar por você. Onde está você hoje aqui? Onde está a primeira pessoa que deseja Jesus como Senhor e Salvador da sua alma, e você viver um relacionamento de filho e pai, pai e filho, recheado pelo amor de Deus? Onde está a primeira pessoa? Você afastado do evangelho, você não evangélico. Há uma família te esperando, há um pai de braços abertos. Está vindo a primeira pessoa. Deus te abençoe. Seja bem-vindo à família de Deus. Onde está a próxima pessoa para Jesus? Onde está a próxima pessoa para o Senhor Jesus? Onde está a próxima pessoa para o Senhor Jesus? É a tua alma que está em jogo, é você que está em perigo, e escapa-te por tua vida. Venha viver o novo de Deus hoje aqui. Onde está a próxima pessoa para Jesus? Venha experimentar Jesus. Se Ele não prestar, você me devolva Ele. Onde está a próxima pessoa para Jesus? Está vindo a segunda, está vindo a terceira, está vindo a quarta. Sejam bem-vindos à família de Deus. Sejam bem-vindos à família de Deus. Sejam bem-vindos à família de Deus. Onde está a próxima pessoa? Onde está você? A tua alma que está em perigo. Escapa-te por tua vida. Escapa-te por tua vida. Onde está você? Onde está você? Onde está você? Venha. Você é precioso. Teu valor excede aos rubis. O Deus dos céus te ama do jeito que você é. Venha aos braços de Jesus. Venha aos braços de Jesus. Onde está você agora? Onde está você? Onde está você? Venha. 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 Venha já. Venha já. Venha já. Pode vir. Pode vir. Venha já. Venha já. Venha já. Eu gostaria que você olhasse para aqui um pouquinho. Eu preciso compartilhar algo que o Espírito Santo, fertilizando no meu espírito, está. A minha percepção humana é que eu estou pregando só para crente, mas não é isso que o Espírito Santo fala comigo.
E não se espantem. Eu estou ministrando. E o Espírito Santo impelindo a minha alma. E eu perguntando: o que está acontecendo? Eu fui parar a mensagem, ele disse: não pare. E eu perguntei: o que está acontecendo? Ele está dizendo: tudo isso é por causa de 12 pessoas que eu trouxe aqui. Elas não queriam vir, mas eu criei uma circunstância. E elas vivem a síndrome da orfandade, e eu trouxe elas aqui hoje para curá-las, para dizer que eu sou o pai fiel delas, que eu vou fazer o papel de pai, o papel de mãe, e eu vou cuidar delas. E elas não têm noção do que o meu adversário orquestrou para ceifá-las. E eu trouxe elas aqui hoje porque elas não podem voltar para casa sem uma aliança com o Salvador. E eu trouxe elas aqui hoje para que elas tenham um grande livramento, para não dizer o último livramento da vida delas. A primeira das 12 chegou aqui. Significa que tem 12 pessoas me ouvindo nesta casa, que elas não podem sair daqui hoje, voltar para a residência delas, sem uma aliança com Jesus. Que o Senhor Deus trouxe elas aqui hoje para um grande livramento, para não dizer o último livramento da vida delas. Eu disse o último livramento da vida delas. E eu estou esperando a segunda pessoa das 12. A segunda pessoa das 12. Eu estou aguardando você. Escapa-te por tua vida, porque é você que está por um fio, você que está em perigo, é você que está ferido, é você que está marcado pela dor. E Deus te trouxe hoje aqui para lhe dizer: eu sou o teu pai. Está vindo a segunda das 12. Eu estou esperando a próxima pessoa. Ele está dizendo: eu sou o teu pai, eu sou o teu pai, eu sou o teu pai, eu sou o teu pai. E eu estou esperando a terceira das 12. Só fique orando. Eu sei o que eu estou ministrando aqui. Está vindo a terceira, está vindo a quarta das 12, está vindo a quarta das 12, está vindo a quinta das 12. Eu sei o que eu estou ministrando aqui. E eu quero agora a sexta das 12. A sexta das 12. A sexta das 12. Eu estou te esperando aqui, porque eu não aceito perder você para o diabo. Satanás não te merece. Hoje é o dia da virada na história da sua vida, e de escrever um novo capítulo, onde está a sexta das 12. É urgente, é já, é correndo, é agora, antes que seja tarde demais.